pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos aprender sobre relatório clássico. O que seria esse relatório clássico? Qual tipo de componente é esse relatório e como que eu posso criá-lo de maneira muito simples? Então, primeiramente, para criar um relatório clássico, onde ele vai ter o aspecto de tabela, eu preciso ter uma tabela ali por trás, basicamente. Então, para isso eu vou criar uma tabela bem simples. Esse script da criação da tabela eu vou deixar disponível também. Eu vou mostrar como que eu crio isso de forma muito simples por aqui. Nós vamos aqui na SQL Workshop, vamos clicar em script, vamos utilizar aqui o KickSQL. Pronto. Eu já deixei pronto aqui essa minha tabela, onde eu vou criar com o nome de cliente, nome, e-mail, telefone, data de nascimento, endereço, cidade, país e data de cadastro. Eu quero também que o e-mail, além dele ser not null e varchar de 100, eu quero que ele também seja com padrão lower, que significa que eu vou ter uma trigger aqui, olha, alimentando essa informação para sempre atualizar o atributo aqui para minúsculo. Então eu não quero gravar o atributo na tabela com maiúsculo, então eu consigo fazer isso aqui habilitando dessa forma e ele gera para mim uma trigger onde eu não precisei me preocupar com a geração desse código. Além disso, eu vou adicionar aqui algumas informações legais que eu costumo ter, que é o criado por, criado em, ao contrário, nome da coluna criado em, criado por, atualizado em e atualizado por. Posso salvar essa informação aqui. Então automaticamente ele já gerou para mim aqui, olha, na minha tabela. Opa, acabou que ele não habilitou, deixa eu ver o que aconteceu. Eu adicionei aqui, mas esqueci de habilitar essa informação. Então o que eu faço? Olha, eu clico aqui, ó, incluir auditorias de coluna. Automaticamente aqui são as colunas que eu estou utilizando na auditoria. Ele vai gerar para mim aqui esses atributos que é bem úteis ali, principalmente para a gente ter ali uma auditoria. Legal, então ele já tem toda a informação, olha, no momento que esse registro for criado, qual que é a trigger que vai inserir essa informação. E eu também quero ter aqui alguns registros base. Então, por exemplo, eu quero ter já 10 registros. Automaticamente ele vai gerar aqui 10 registros para mim de forma automática. Então ele gera ali com uma, como eu vou dizer, ele gera ali através de uma inteligência que tem por trás, onde ele vai gerar esses valores aleatórios. Para a gente faz sentido só para a gente ter ali um primeiro insumo, um primeiro cadastro na nossa tabela. A partir disso, eu vou clicar aqui, ó, em revisar e executar. Ele automaticamente já gerou aqui como script. Aqui ó, é um nome para esse script, então cadastro de cliente.sql, e executo essa informação. Então legal, olha, 100% de sucesso, nenhuma teve erro. Se a gente voltar aqui no SQL Script, eu consigo ver o resultado por aqui. Acredito que fica mais fácil. Pronto, olha, 14 instruções, status como concluído. Se eu entro aqui, vou voltar aqui. Se eu entro aqui no resultado, eu consigo ver ali cada instrução de forma detalhada, onde ele já tinha aparecido. Então, 14 instruções e 14 bem sucedidas. Já tenho a minha tabela de cliente que eu quero utilizar agora na criação desse meu relatório. Como que eu crio um relatório a partir de uma nova página? Eu posso vir por aqui, olha, eu tenho esse botão criar página. Cliquei aqui nesse botão, já me aparece um monte de componentes prontos para eu escolher. Qual relatório que a gente vai aprender hoje? Relatório clássico. Esse relatório aqui foi o primeiro relatório do Apex. Então é um relatório muito utilizado até hoje, porque ele tem ali diversos recursos e opções que o Apex depois foi até aprimorando através de outros componentes, mas que o relatório clássico fazia muito bem essa função. Então no vídeo de hoje a gente vai aprender o relatório clássico.
cliquei aqui no relatório, eu vou colocar aqui o nome, número 10. Eu tenho esse padrão, eu nunca coloco a página sequencial, eu sempre coloco ali de 10 em 10, para justamente, se eu precisar colocar alguma página intermediária, para me deixar um pouco mais organizada a minha aplicação, eu acabo tendo ali um espaço entre as páginas, e semanticamente eu acho que fica melhor ali olhando os números da página ali, pulando de 10 em 10. Então aqui vai ser o meu relatório clássico do cliente, né? Relatório clássico de cliente. Ele é um tipo de relatório normal, não vou incluir um formulário, a gente vai ver isso mais pra frente. E aqui eu só preciso escolher qualquer tabela. Então veja, eu vou escolher aqui a minha tabela de clientes. Isso mesmo, clientes. Eu escolhi aqui a tabela, vou poder escrever aqui direto, ou escolher aqui através da lista de valor. E ele já me pergunta se eu quero habilitar aqui a navegação. O que é a navegação? Quando a gente for executar a aplicação, é aquele menu que fica do lado esquerdo. No caso, eu vou deixar isso aqui habilitado. Bem rapidinho, ele vai criar já. Pronto, ele criou minha página já. Eu consigo inclusive já testá-la. Se eu apertar aqui o play, eu vou ter que fazer o login. Então vamos logar novamente. Loguei. Então veja, eu já tenho aqui o meu relatório clássico de cliente no meu menu. Eu já também tenho aqui essas informações. Esse aqui é um relatório clássico. Ele é um relatório que eu não consigo ali modificar campo, alterar qualquer informação. Ele disponibiliza ali exatamente as mesmas informações da minha tabela. E é claro que eu consigo aplicar customização em cima de cada uma dessas colunas. Vamos aqui explorar um pouquinho dessas customizações. Por exemplo, aqui ele está apresentando a hora, aqui a data de auditoria, e ele não está apresentando com hora e minuto. Por quê? Por padrão ele está pegando o padrão que ele configura no aplicativo de forma inicial. O que eu vou fazer? Os atributos de auditoria, eu vou clicar no criado em e atualizado em. Lembra que eu posso justamente clicar em mais de um atributo para que eu altere em massa, né, as informações que são pertinentes. E aqui eu posso colocar uma máscara de formatação. Quando eu clico aqui nessa lista, ele me traz aqui um formato para mim escolher. Então, por exemplo, eu vou querer aqui um formato de data que tem hora, minuto e segundo. Esse aqui, olha, por exemplo, dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Então esse é o padrão que nós utilizamos para poder fazer uma formatação de data: dia, mês e ano. E é claro que ele está trazendo o mês aqui com aquela abreviação do mês, né? Então basicamente ele não trouxe o número 10 aqui, ele vai trazer ali a abreviação de outubro. Para eu aplicar essa variação ali do mês no formato só número, eu mudo aqui de mon para mm. E para eu tirar o separador de dia, mês e ano como traço, eu mudo para barra. Então é super simples também de alterar essa máscara e esse formato. Vou atualizar. Então o Oracle Apex, o legal dele é justamente isso, porque ele permite que você crie, altere e já teste isso. A validação daquilo que você acabou de alterar, ela é praticamente instantânea. Então eu preciso realmente alterar essa informação e atualizar. Aqui no caso, para data de nascimento, ele trouxe aqui para mim no formato, mas ele não trouxe o dia ali com 05, né? E eu quero ter essa informação, então o que eu faço? Eu pego, por exemplo, esse início que tem aqui, olha, aqui ele está me dizendo que aqui é dia, mês e ano. O dia com 2 algarismos, mês com 2 e o ano com 4. E aqui depois a restante hora e minuto. Então se eu pegar aqui a data do cadastro e a data do nascimento e eu colocar esse padrão de formato de data, automaticamente eu já passo a ter aqui a data de nascimento nesse formato, o que eu acho que fica bem melhor também. E o resto das informações ali ele gerou de forma randômica, né? Então basicamente o nome é tudo not available, sem valor ali real, porque justamente ele não entendeu isso ali para aliás, naquele QSQL ele não tem aquela capacidade de gerar algo muito mais elaborado do que isso, mas já é uma grande ajuda ali para
para um primeiro contato, um primeiro cadastro prévio em alguma informação. Então aqui na parte de relatório clássico, o que ele fez aqui para mim? Olha só, ele criou a mesma estrutura de página que eu tenho em qualquer relatório, em qualquer página. Então para esse relatório ele criou a mesma estrutura. Ele gerou aqui o header da página com relatório com acentuação, clássico de linha, relatório clássico de linha. Aqui eu coloco qual que é o nome do relatório clássico. E lembra, eu quero utilizar também aqui no título, colocar aquele padrãozinho que nós colocamos aqui na página home. Eu quero também ter isso aqui no relatório clássico. Eu quero adicionar aqui o nome do meu aplicativo para deixar ele ali sempre sendo lembrado. Como que eu faço isso? Comercial app name ponto. Eu vou colocar um separador pipe. Então o app name ele está cadastrado lá onde eu vi na aula anterior, na parte de substituição de strings. Pronto, então aqui eu tenho app, páginas, regiões, relatório clássico. Se o nome ficou muito grande, realmente tem um limite, né? Talvez o nome que eu coloquei do meu aplicativo ficou muito grande. Se ele fosse um pouquinho menor, iria fazer mais sentido. Mas essa abordagem aqui é legal, é muito mais para a gente explorar. E veja só, diferente do início e do relatório, ele não trouxe o ícone. Por quê? Aqui ele está utilizando, no relatório clássico, ele está utilizando aqui, olha, como padrão de aparência, o padrão standard. Então, quando eu crio ali um relatório clássico, utilizando ali o próprio wizard, por aqui, olha, então, quando eu utilizei por aqui, quando eu criei esse relatório clássico, ele já criou ali para mim um padrão ali de modelo e definiu algumas propriedades nesse modelo, aquilo que o Oracle Apex entende que é o ideal. Então veja, para esse relatório eu não tenho aqui o nome do relatório clássico de cliente sendo apresentado. E como que ele fez isso? Ele utilizou o modelo standard e aqui, olha, no header aqui ele desabilitou essa informação. Então hide button accessible, então está oculto, mas ele está acessível. Por quê? Com acessibilidade. É o que eu falei, o Oracle Apex ele funciona muito bem com acessibilidade também. Então por isso que ele habilitou essa informação. Mais para frente a gente vai explorar um pouquinho mais detalhado cada um desses componentes aqui. E nas próximas aulas a gente vai acabando entrando diretamente em cada um desses componentes também. E aqui o modelo utilizado foi o modelo standard. Então quando nós utilizamos no relatório clássico, ele entende que o modelo que faz mais sentido para esse relatório é o modelo standard. E as colunas aqui são todos tipo de texto. Eu não tenho ali uma separação se é data, número, porque isso aqui é basicamente eu vou apresentar uma tabela no formato HTML e ali a formatação é tudo tratado como texto. Se eu precisar fazer algum mascaramento, nós utilizamos diretamente aqui na aparência. Uma outra coisa bem legal, eu consigo ali centralizar as informações de forma muito fácil. Por exemplo, eu quero selecionar todas as colunas e eu quero que o título, o cabeçalho aqui, olha, ele fique todo mundo alinhado à esquerda. Então nome, e-mail, telefone, data de nascimento. Eu quero, por exemplo, que os campos de data de nascimento eles fiquem deslocados à direita, por exemplo. Atualizado em, criado em, data de nascimento e data cadastro. Eu quero alinhar à direita, então eu consigo fazer esse alinhamento como se fosse realmente um Excel. O Oracle Apex é espetacular nessa parte também. Em qualquer um desses atributos, eu também consigo aplicar aquela parte de segurança que eu mostrei em outras aulas. A parte de condição do servidor, que ela é diferente de segurança. A parte de segurança, ela é uma parte ali mais sofisticada de eu aplicar qualquer ali esquema de autorização. Ou seja, eu tenho que colocar um esquema de autorização já definido. A gente vai explorar isso também. E a parte de condição do servidor é realmente alguma coisa que eu quero fazer específico para essa tela, ou seja, para esse componente. E eu consigo também remover esse componente de aparecer por aqui, ó, comentado. Eu não quero que o nome apareça mais, não tenho certeza se ele faz sentido aparecer ou não. Eu quero realmente pegar essa informação e não apresentar.
Então automaticamente aqui essa informação ela some da visualização. Além disso, a ordenação dos campos que eles são apresentados aqui é a mesma ordenação que nós temos aqui no nosso relatório. Então é isso. Espero que tenham gostado. Essa aula foi para poder aprender como que eu crio um relatório clássico utilizando o próprio Wizard do Apex de forma muito fácil. Até a próxima aula.